Correção da questão 4 da lista. Obtenha em cada caso a lei da função cujo gráfico é mostrado a seguir. Então vamos lá, para esse daqui, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É separar os pares ordenados. Então esse ponto aqui é o primeiro par ordenado, onde você tem menos 1 no eixo x e 3 no eixo y. Toda a reta ela vai ser formada por dois pontos. O segundo ponto é esse aqui, 0 e 0. 0 e 0. Depois que você fizer isso, você vai calcular a taxa de variação. y2 menos y1, x2 menos x1. Então, eu tenho que esse é x1, esse é y1, x2, y2. Então, ficou 0 menos 3 sobre 0 menos 1. Então, eu tenho que A é igual a menos 3 dividido por menos com menos dá mais 1. Mais com menos, menos. Então, tenho aqui que meu A vale menos 3. O B é onde a reta toca o eixo das ordenadas. Você percebe que essa reta toca o eixo das ordenadas bem aqui. Então, ele já é o nosso B da função. Então, o nosso B vai ser 0. Depois que você fizer tudo isso, basta substituir na fórmula. AX mais B, na função da reta, né? Então, Y é igual a menos 3x mais 0, ou simplesmente y igual a menos 3x. Somente isso. Letra B. Mesmo passo, primeiro separa-se os pontos, os pares ordenados, então eu tenho menos 1 e 1, e 0 no x e 4 no y, que é esse ponto aqui em cima, tá? Então, esses são os dois pares ordenados que interessam pra gente. Em seguida, calcula a taxa de variação. Esse é x1, esse é y1, esse é x2, esse é y2. Pela fórmula, y2 menos y1, x2 menos x1. A é igual a 4 menos 1 dividido por 0 menos 1. Então, eu tenho que A é igual a 3 sobre menos com menos dá mais 1. Então, eu chego à conclusão que meu A vale 3, certo? Aonde a reta toca o eixo, né, é o B da função. Então, já posso dizer direto que esse aqui vale 4. Então, substituindo na função da reta, AX mais B, eu tenho que Y é igual a 3x mais 4. E agora, a última questão, letra C. Letra C. Vou pegar os pontos da minha função, os pares ordenados, então eu tenho 1 e 11 terços, e 4 e também 11 terços. Usando a mesma ideia, x1, y1, x2, y2. Encontre a taxa de variação. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, eu tenho 11 terços menos 11 terços dividido por 4 menos 1. Ou seja, a minha taxa de variação vai ser 0 sobre 3, que é a mesma coisa que 0. A gente já sabe, pessoal, que quando A é igual a 0, a gente tem uma função constante, certo? Então, essa é uma função constante, onde eu só tenho o termo B. Tá? E o B é o que? É aonde a reta está tocando o eixo das ordenadas, é esse aqui. E qual vai ser o valor desse B? 11 terços. Se você não quiser analisar graficamente, o que a gente pode fazer? Cálculo, né? Substituir lá na função. Y é igual a AX mais B. E vamos escolher qualquer um desses pontos para substituir. Vamos substituir o 4 e o 13. Aí vai ficar assim. E 4 e 13 não, desculpa, o 4 e 11 terços, 11 terços. Então, ficou 11 terços no lugar de y é igual a, que é 0, vezes o x, que é 4, mais b. Então, 0 vezes 4 é 0. Conclusão, 11 terços. Então, essa aqui é uma função constante, né? Que é o mesmo que dizer o quê? Y é igual a 11 terços. E aqui a gente finaliza a questão 4. Então, da questão 5 da lista.
A função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2 vezes a vezes x mais 2, é crescente quando? Então, a gente tem que descobrir quando essa função inteira ela será crescente, tá certo? Para isso, pessoal, a gente tem que saber o que acontece, né, para uma função ser crescente. A gente sabe, por definição, que uma função é crescente toda vez que o a é positivo, né? Ou seja, quando o a é maior do que zero. Mas aqui não está tão claro para algumas pessoas quem é o a da função. Então, vamos lá. A é quem é acompanha o x, né? É o coeficiente de x. Então, tudo isso aqui, ó, equivale ao a da nossa função. E esse aqui vai ser o b da nossa função. Então, como eu disse que a tem que ser positivo, né? Se a tem que ser positivo, eu posso escrever o seguinte, que 3 menos 2a tem que ser maior do que zero. E aí, agora eu vou descobrir o valor de a para que isso aconteça. Então, vai ficar menos 2a, deve ser maior do que menos 3, passei para o outro lado, ficou negativo. Você sabe que quando a parte da variável aqui está negativa, a gente tem que multiplicar por menos 1, para ela ficar positiva, mas além disso, né, além de multiplicar por menos 1, ela modifica o sinal. Então, tá maior, vai se tornar menor. 3, tá? Então, a tem que ser menor do que 3 meios. E aqui acaba a questão. O gabarito oficial lá, né, estava escrito que era a letra E, pessoal. Então, o gabarito foi postado de maneira errada. A resposta certa é a letra B, tá certo? Somente isso na questão 5, letra opção B como correta. Outra maneira de estar provando aí que o gabarito foi postado errado, pessoal, se eu substituísse a igual a 3 meios aqui no lugar desse a, ia acontecer o seguinte, olha só, ia ficar 3 menos 2 vezes 3 meios, ou seja, eu substituí o a, né, vezes x mais 2. Esse 2 ia cancelar com esse 2, ia ficar 3 menos 3, que é 0. Então, ficou 0x mais 2. E aí, isso vai caracterizar o quê, pessoal? Uma função constante, né? Que eu tenho y igual a 2. Então, não pode ser a letra A por isso. Se aqui tivesse escrito para ser constante, estaria certo, né? Mas a gente quer uma função crescente. Então, portanto, o gabarito foi postado errado. A resposta correta, letra B. Correção da questão 7 da lista. Seja f uma função de R em R definida por f de x é igual a 2x se x for menor do que menos 2. X mais 3 se menos 2 é menor do que x e menor do que 1. E x ao quadrado menos 5 se x for maior do que 1. Calcule o valor e aqui ele dá as opções para você fazer. Pessoal, você tem que analisar o seguinte. Você vai analisar esse número que está aqui dentro do parênteses, que ele está sendo representado pelo x. E vai perceber em qual dessas restrições ele se encaixa. Dependendo da restrição que ele se encaixar, você vai resolver, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro é menos 3. Esse menos 3, pessoal, ele se encaixa em qual restrição? Ele vai ser o quê? Menor do que menos 2, certo? Então, menos 3 é menor do que menos 2. Então, eu vou fazer o cálculo de 2 vezes x. Observa que menos 3 não se encaixa aqui em menos 2 menor do que x menor do que 1, e tampouco aqui no x maior do que 1. Ele se encaixa aqui na primeira restrição. Então, você vai calcular o f de menos 3. Então, vai ficar assim. F de menos 3, na verdade, vamos fazer tudo certinho aqui, ó. F de x é igual a 2x, que é essa função que eu vou usar, tá? Porque ela se encaixa nessa restrição. Como você vai calcular o f de menos 3, vai ficar 2 vezes menos 3, logo f de menos 3 vai dar menos 6. E guarda a sua resposta. Próxima etapa é analisar em qual situação o zero se encaixa, né? O zero é menor do que menos 2? Não. O zero é menor do que menos 2, menor ou igual e menor ou igual a 1? Sim, o zero se encaixa, porque está nesse intervalo de menos 2 até 1, então ele se encaixa aqui. Então, pouco ele não vai se encaixar no x maior ou igual a 1. Ele se encaixa na segunda equação. Então, eu vou calcular o f de x mais 3. Então, no lugar de x, eu vou colocar 0, 0 mais 3, logo f de 0 é igual a 3. E agora eu vou fazer exatamente o que ele está querendo. F de menos 3 mais F de 0. Então, F de menos 3 a gente já calculou que deu menos 6.
mais o f de 0, que deu 3. Menos 6 mais 3 dá menos 3. E aqui a gente termina a letra A, tá certo? Vamos lá para a letra B. Letra B, eu tenho que analisar de novo as restrições, tá? Onde raiz de 3 se encaixa. Se você puxar raiz de 3 aí na calculadora, pessoal, raiz de 3 é aproximadamente 1,71, tá? Então, fica claro que ele se encaixa aqui na terceira sentença, né? Então, eu vou ter que usar a fórmula de x ao quadrado menos 5. Então, vai ficar assim, ó. Letra B, eu tenho que calcular o f de x igual a x ao quadrado menos 5, porque a raiz de 3 é maior do que 1, e essa sentença é a que associa com maior do que 1. Então, raiz de 3, no lugar de raiz de 3, de x, você vai colocar a raiz de 3. Então, ficou raiz de 3 ao quadrado menos 5. Logo, f de raiz de 3, vou cancelar a raiz com o quadrado, ficou 3 menos 5. Então, essa raiz de 3 é igual a menos 2. Já calculei a primeira parte. Agora, eu vou analisar em onde se encaixa esse menos 1. Vamos analisar nossas restrições. Ó. Menos 1. Menos 1 é menor do que menos 2? Não, né? Menos 1 está entre menos 2 e 1. Sim, menos 1 se encaixa nessa segunda sentença. Então, eu vou usar essa fórmula. E a terceira, só para a gente analisar, né? Menos 1 é maior do que 1? Não. Então, eu vou usar a segunda sentença, porque menos 1 está nesse intervalo, entre menos 2 e 1. Então, eu vou usar x mais 3. Então, vai ficar assim. F de x é igual a x mais 3. Então, f de menos 1 é igual a menos 1 mais 3. Logo, f de menos 1 vai dar 2. Tá certo? E agora, o que a gente vai fazer? Ele quer que você subtraia as duas. Então, ficou f de raiz de 3 menos o f de menos 1. F de raiz de 3, a gente já calculou, deu menos 2. E o f de menos 1 deu 2. Então, menos 2 com menos 2, eu fecho a conta com 4. Vamos lá para a letra C. Letra C. A gente vai analisar aonde o menos 2 se encaixa, né? Aqui na primeira restrição, x é menor do que menos 2. Atenção, é só menor, não é menor ou igual. Então, primeira sentença não serve. Segunda sentença, o x tem que estar menos 2 menor ou igual a x e menor do que 1. Você percebe que pelo igual ele vai se encaixar aqui na segunda sentença, certo? Então, a terceira, esse menos 2 não é maior do que 1. Então, ele vai se encaixar aqui, ó, na primeira. Então, você vai fazer f de x é igual a x mais 3. Porque esse menos 2 se encaixou nessa restrição aqui. Então, f de menos 2 é igual a menos 2 mais 3. Logo, f de menos 2 vai dar 1. E aqui eu fecho a minha questão. Agora, vamos para f de 2. Aonde f de 2 se encaixa aqui, pessoal? Em qual dessas três sentenças? Tá claro que se encaixa na terceira, né? Porque 2 aqui é maior ou igual a 1. É maior do que 1, então vai se encaixar nessa terceira. Então, eu vou calcular f de x é igual a x ao quadrado menos 5. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 5. Logo, f de 2 é igual a 4 menos 5. F de 2 vai dar menos 1. E agora eu vou fazer f de menos 2 vezes f de 2. F de menos 2 deu 1, vezes f de 2 também, que deu menos 1. E 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. E aqui a gente finaliza a correção da questão 7. Correção da questão 9 da lista. Seja f de r em R a função representada no gráfico abaixo. Letra A. Qual é a lei que define f? E resolva a equação f de x igual a 5. Verifique no gráfico as soluções apresentadas. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, aqui, esse gráfico ele é representado por duas retas. Então, eu tenho duas sentenças. Então, quem pensou fazer isso aqui usando aquele conteúdo, né, função definida por duas sentenças, esse é o caminho. Você observa aqui, ó, eu vou criar uma linha imaginária aqui, ó, passando em cima do 1, porque é a partir dele, pessoal, que você vai perceber que o comportamento da sua função se altera, tá? Olha só.
Então, a partir desse 1, eu tenho um gráfico, e depois do 1, eu tenho outro gráfico, tá certo? Então, eu vou criar, né, descobrir aí qual é a função dessas duas sentenças. Então, olha só, a partir dessa linha pontilhada que eu estou criando dois gráficos, né, duas situações. Uma que ocorre antes do 1, que a gente vai descobrir agora, ó, o que ocorre antes do 1 e o que ocorre depois do 1. Então, primeira sentença, né, função 1, vamos escrever assim, função 1. Para calcular a reta, né, a função dessa reta aqui, eu vou separar os pares ordenados. Então, a gente tem aqui o 0 e o 4, 0 no x e 4 no y, e tem o menos 1 e 6, menos 1 no eixo x e 6 no eixo y. Achou os pares ordenados, joga na taxa de variação. y2, que é 6, menos y1, que é 4, dividido por x2, que é 1, menos 0. Então, eu tenho aqui 6 menos 4 dá 2, menos 1 menos 0 dá menos 1. Eu chego à conclusão, então, que A é equivalente a menos 2, tá certo? Agora, eu tenho que achar o B da função. Observa que o eixo y aqui, esse gráfico está cortando em cima do 4. Então, eu já sei que a minha função, que é do tipo ax mais b, a função dessa reta vai ser y é igual a menos 2x mais 4. Porque esse 4 aqui é o nosso b da função, tá? Mas, claro, se você preferir, eu vou fazer isso agora, você pode substituir qualquer um dos pontos na função. Eu vou substituir esse, tá? Aí ficaria assim, 6 é igual a A, que é menos 2, vezes menos 1, vezes mais B. Então, já substituí, tá? Então, vai ficar 6 é igual a menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Passando 2 para o lado de cá, ele vem negativo. Conclusão, B igual a 4. Então, você tem a opção de olhar direto no gráfico ou de substituir o ponto. Então, pessoal, a gente acabou de descobrir a nossa primeira função. A nossa primeira função, ela é menos 2x mais 4. A gente ainda não vai colocar naquele sistema, tá? Primeiro, vamos descobrir as funções. Agora, eu vou atrás dessa função aqui, ó. Essa daqui. Então, função 2. Vou colocar aqui embaixo. Função 2, pessoal, eu tenho que separar os pares ordenados novamente. Então, função 2. Vamos ver quais são os pares que faz parte dessa solução. A gente tem 1 no x e 2 no y, que é esse ponto aqui. E eu tenho também o 2 e o 3. 2 e 3. Achou os pares? Fazer a taxa de variação. Então, vai ficar assim, A é igual a y2 menos y1, que é 2, dividido por x2, que é 2, menos x1, que é 1. A é igual a 1 sobre 2. E aqui a gente termina, então, a taxa de variação da minha primeira função. Corrigindo aqui, pessoal, 2 menos 1 é 1. Então, pensei rápido e coloquei o valor errado. 2 menos 1, 1. Então, a minha taxa de variação aqui vai ser 1, dessa segunda função, tá certo? Agora, eu vou escolher qualquer um dos pontos para substituir na função da reta. Eu vou escolher 2 e 3, tá? Se eu substituir o 2 e o 3 e o A, na minha função, vai ficar assim. 3 é igual a 1 vezes 2 mais B. 3 é igual a 2 mais B. Vou passar o 2 para o lado de cá. Chego à conclusão, então, que o meu B é igual a 1. Com isso, gente, a gente tem a segunda função. Y é igual a x mais 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero chegar na resposta aí da minha letra A. Eu quero saber qual é a função desse gráfico. E não pode ser as duas, né, pessoal? A gente tem o que? A restrição. Se você analisar aqui graficamente, a gente tem duas situações. Então, é uma função definida por duas sentenças. Então, vamos lá, a primeira, né? F de x, coloco chave e vem 2x mais 4. Na verdade, menos 2x mais 4, que é a minha primeira função, que é essa função aqui. Agora, vamos analisar. Essa função, pessoal, ela existe até onde? Até os números menores do que 1, correto? Ó, tudo isso aqui é menor do que 1.
Então, eu vou escrever aqui que ela ocorre se x for menor do que 1. Tranquilo? Agora, eu tenho que ver a segunda função. A segunda função é essa daqui, ó. É essa função aqui. E ela ocorre aonde, pessoal? Em todos os números maiores do que 1. Ou seja, é essa função, por último, que eu encontrei. Então, a função x mais 1, ela ocorre se x for maior ou igual a 1. Que ela é essa função aqui. Tá certo? Agora, vamos lá descobrir qual é o valor, pessoal. Resolva a equação f de x igual a 5. Então, vai ficar o seguinte. Se eu quero calcular, letra B, f de x igual a 5. Observa, e pela minha solução aqui, eu tenho duas funções, porque essa aqui é a resposta da minha letra A. Eu tenho a função menos 2x mais 4 e a função x mais 1. Então, eu tenho duas condições. Só que eu não sei qual é o valor desse x. Eu não sei se ele é maior do que 1 ou menor do que 1. Então, eu tenho que fazer o cálculo para as duas situações. Então, ela vai ficar assim, ó. Se for a primeira situação, vai ficar menos 2x mais 4 é igual a 5. Menos 2x é igual a 5 menos 4. Menos 2x é igual a 1. Logo, x é igual a menos 1 meio. Né? Já multipliquei aqui por menos 1 e ficou menos 1 meio. Essa é a primeira solução. Porém, existe a possibilidade de ser x mais 1. Porque eu não sei, né, qual é o valor de x. Eu não sei se esse x aqui, pessoal, ele é maior do que 1 ou menor do que 1. Então, eu faço x mais 1 é igual a 5. X é igual a 5 menos 1, logo x é igual a 4. Então, a solução dessa função aqui, né, para f de x igual a 5, é x menos 1, se for essa primeira função, ou x igual a 4, se o x for menor do que 1. Então, formalizando, vai ficar assim. Solução. X é igual a menos 1 meio, se x for menor do que 1. Mas também x pode ser 4 se x for menor, se for maior ou igual a 1. Porque eu usei a minha segunda função. Ó. Essa é a segunda função, essa é a primeira função. E qual é a restrição dela? Vou colocar aqui em destaque. Essa função ela só existe se o x for menor do que 1. E essa função ela só existe se o x for maior ou igual a 1. Então, essa daqui são as minhas duas possibilidades. X ser menos meio e x ser igual a 4. E com isso, a gente termina aí a questão de número 9 solicitada por vocês.